Dando prosseguimento, agora nós iremos ver o item 171, que nós iremos dividi-lo em duas partes. A faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, se desenvolver, mas é uma dessas faculdades cujo desenvolvimento deve processar-se naturalmente, sem que o provoque, se não se quiser se expor às ilusões da imaginação. Quando temos o germe de uma faculdade, ela se manifesta por si mesma. Devemos, por princípio, contentar-nos com aquelas que Deus nos concedeu, sem procurar o impossível. Porque, então, querendo ter demais, arrisca-se a perder o que se tem. Tem aqui uma notinha de rodapé do Herculano Pires, que nós vamos lê-la. Esta é uma característica do Espiritismo, para a qual devemos sempre chamar a atenção de adeptos e adversários. A doutrina é contrária a todos os meios artificiais de desenvolvimento psíquico, mantendo o mais rigoroso respeito às leis naturais que presidem a esses processos como a todos os demais na condição humana. Os que acusam o espiritismo de excessos psíquicos ou místicos simplesmente ignoram seus princípios e não sabem o que dizem. Voltando ao texto. Quando dissemos que os casos de aparições espontâneas são frequentes, no item 107, não quisemos dizer que sejam comuns. Quanto aos médiuns videntes, propriamente ditos, são ainda mais raros e temos muitas razões para desconfiar dos que pretendem ter essa faculdade. É prudente não lhes dar fé, senão mediante provas positivas. Não nos referimos aos que alimentam a ridícula ilusão dos espíritos glóbulos, de que tratamos no item 108, mas aos que pretendem ver os espíritos de maneira racional. Vejam bem, mediunidade, gente, não é para provocar o seu desenvolvimento. É necessário que as casas espíritas mantenham estudos do livro dos médiuns, que disponibilizem aqueles que queiram aprender sobre a mediunidade. Porque veja bem o que Kardec colocou aqui, que não se provoca o desenvolvimento da mediunidade, mas estuda-se a mediunidade, trabalha-se em grupo e deixa que ela desenvolva-se naturalmente, sem forçá-la. Então nós vemos aí os grupos de estudos da mediunidade através do COEM, que é uma excelente proposta, né? O COEM, a apostila que eu vi do COEM, não fiz nenhuma vez o COEM, mas a apostila que eu vi do COEM são ótimas referências, porém nos faltam dirigentes capacitados, pessoas capazes com experiência para a aplicação devida do COEM. Porque o que a gente vê aí muitas vezes é o forçar do desenvolvimento da mediunidade de forma a causar distúrbios naqueles que muitas vezes nem têm, mas têm fraquezas mentais, fraquezas íntimas, que isso causam grandes distúrbios de difícil trato como consequência. Daí se aplica esse desenvolvimento de forma natural através dos estudos, a partir de O Livro dos Médiuns, com pessoas experientes, competentes, que tenham pelo menos um mínimo aí de equilíbrio emocional para tratar desses assuntos graves. Está dizendo aqui que a mediunidade da evidência não é tão comum assim. Quando ele falou assim, o Allan Kardec está dizendo aqui, que lá atrás, quando ele tratou que é muito comum, mas entre aqueles que realmente têm essa possibilidade de ver os espíritos, que na época de Kardec tinha mais em função de uma doutrina que estava por se desenvolver ainda. No nosso tempo, não é tão comum assim. Daí, muita gente fica estimulando aqueles que têm algumas visões, como os glóbulos oculares, né? E outras coisas que são da imaginação, sim,
Muita gente fica estimulando a desenvolver mediunidade quando não tem. Então, quando for assim, a gente convida para o estudo espírita, para o trabalho espírita, e deixa que os espíritos cuidam de nos ajudar a desenvolver a mediunidade, se é que ela existe.